Rádio. A rádio oficial de quem investe. Aí, Mazzoni, chega mais, meu garoto, no momento em que a moeda americana toca a máxima intradiária. Está de volta para os R$ 5,20, praticamente no 0 a 0. O Ibovespa, por sua vez, já subiu bem mais, avança agora 1,20% a 117.527 pontos. Esta sua volta, esse seu retorno, joga a luz sobre qual fato ou qual eixo, meu caro Bruno, bem-vindo. Vamos lá, Léo. Valeu, bom dia 2.0, como sempre. Acho que hoje, essa semana, pessoal, até sexta-feira, é uma semana onde vocês, na minha opinião, não devem escutar analistas, CNPIs aqui, porque é uma semana muito tática, uma semana de muito trade, uma semana que as aberturas já são repletas de volatilidade. E eu não tenho um grande destaque setorial para dizer, a não ser esse apoio do Tarcísio, do Rodrigo, se vier realmente oficializado e com punch. Olha, crava aí a Sabesp como principal, junto com a Copasa, os principais trades aí de privatização. Agora, essa semana, o grande destaque que eu dou, pessoal, acompanhem, eu vou passar aqui os gráficos da Vale, da Petro e do Itaú, que são os ativos que têm mais peso no Ibovespa, da Magalu também, mas quem está comprado, quem foi lá e se posicionou pós-PEC dos benefícios e agora também está comprado aí pré-eleição, como o Gui, por exemplo, é o momento de você ir subindo o seu stop, porque toda a condição internacional destes Y cedendo, de petróleo subindo, curva de juros americana estabilizando e não subindo, toda essa condição de commodities forte e dólar sem encher o nosso saco aqui no Brasil, o dólar externo, o nosso, eu posso comentar também do gráfico, mas o DXY descansando, as commodities sobem, esse cenário deve perdurar até quinta. Então, o que está parecendo caro para vocês, que nós, analistas, vamos falar, putz, está caro, não compra agora não, espera um pullback, uma retração, é difícil de acontecer porque deu tudo certo lá para o mercado. Essa semana é uma semana de bonança, realmente, porque finalmente o dólar dá uma esvaziada, o dado de ontem ajudou o norte-americano, e a gente só vai ter um novo fato. Não acho que os integrantes do Fed vão ter capacidade de jogar água no chope, tá? Eu acho que o payroll vai ser o grande fato. Então, essa semana, pessoal, a minha principal dica vão subindo os seus stops que já estão no ganho, né? Vão subindo para surfar até quando der essa onda. Eu creio que até sexta-feira, pelo menos até a parte da manhã da sexta-feira, nós estejamos mais para o norte do que para o sul. Olhando para o Brasil, o que eu dou destaque? Aquele destaque de primeira cautela. Qual que é o ativo que mais me gera cautela? A Vale. Tá? A Vale encontrou aqui o último alvo que eu tinha lá do mês de setembro. A Vale, apesar de eu não ter acertado o mês de setembro ser o mês das commodities, ela subiu de qualquer maneira. Então, seja pelo trade Meirelles ou seja pelo trade do primeiro turno, pessoal, a Vale entregou aquilo que eu esperava. Os 4,76 da Magalu era aqui os dos 71 até os 75,15 e 74,80 da Vale. Então, como ela puxa muito e a China está em feriadão essa semana, talvez a gente comece pelo menos a perder força de alta. Não perdemos a força de alta, porque quando eu saio da Vale, que para mim já atingiu, entre aspas, o alvo do analista, a Petro não. Então, por mais que a Petro esteja tomando uma realização de lucros hoje, pessoal, essa realização para mim já tem um primeiro pit stop em 31,31. E o Norte, até sexta-feira, em 33,29. Então, a Petro ainda tem uma gordurinha a mais, tá? Junto com essa gordurinha a mais também tem o Itaú. O Itaú bateu em um primeiro alvo 29,96, mas eu tenho ali 31,23, em amarelo, uma possibilidade bem grande. Então, juntando essas três grandes, esses titãs da B3, só uma pode descansar. As outras duas podem ainda subir, por isso que eu acho que, olha, aperte o stop, não necessariamente já há necessidade de se olhar aí para a realização total. Acho que o Gui é mestre nisso, tá? Ele mesmo já falou das parciais, porque essa onda pode continuar, pessoal. O externo, por um parênteses bem curto, tá aliviando. E olha, a gente do Expresso da Manhã aqui cansou de vir aqui meio que na deprê, porque lá fora tava um baita caos e aqui dados econômicos positivos até. Sim. Agora não, lá fora tá neutro e até sexta-feira a gente tá tranquilão e assim espero que continuemos. Boa, Bruno Mazzoni de volta, trazendo o seu racional.
transitando por alguns dos movimentos desse dia 4 de outubro, e ainda vou permitir a você mais um destaque, um outro ângulo, de repente por papel ou segmento que esteja chamando a atenção, mas eu gostei do que você compilou, sintetizou ao registrar. É um dia em que os analistas, é uma semana em que os analistas estão sendo menos ouvidos, porque é muito de trade e muito tática, é uma semana tática, acho que o adjetivo é bem esse mesmo. Agora, Bruno, destaques do painel Mover Pro que mereceram algum aprofundamento e que eu trago aqui, ó, pra gente se ligar. Primeiro, Ricardo Barros, que tem um peso muito grande no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi reeleito. O Ricardo Barros está estudando apresentar um projeto que puna os institutos de pesquisa diante do que ele classifica como sendo erros muito crassos que podem ter induzido o eleitorado ao erro. E nesta mesma toada foi Arthur Lira. O Arthur Lira, já antes do pleito, do primeiro turno, estava nesta direção e ele há pouco defendeu regulamentação de pesquisas e punições para institutos que, nas palavras dele, erraram muito. Então fica o registro porque são dois personagens importantes do Congresso Nacional, ambos reeleitos, ambos com protagonismo iminente para os próximos 4 anos, seja qual for o desfecho em relação à presidência da República, numa mesma direção. Com um detalhe, Lira é o atual presidente da Câmara e deve se reeleger com tranquilidade, de modo que uma eventual regulamentação pode avançar sim, é bastante crível imaginar que isso encorpe. Outro ponto, a gente chegou a falar mais cedo com o Felipe Coleta neste sentido, que passa pela vontade de Bolsonaro em pagar o 13º do Auxílio Brasil para mulheres a partir de 2023. O Coleta mais cedo trouxe esse ponto, é uma das promessas que passam pelas principais estratégias do mandatário para vencer Lula no segundo turno. Fazer um apelo em especial para o eleitorado feminino, do qual ele depende muito para virar voto a voto nessa luta por virada de jogo ante Luiz Inácio Lula da Silva. Esses dois fatos eu gostaria de destacar aqui. São 10h57, de volta com você. Brunão, seu destaque final nos leva para qual eixo? Diga lá. Léo, só comentando um pouquinho sobre essa parte de pesquisas, pessoal, é por isso que eu acho que na ótica da Faria Lima, no médio prazo, os dois candidatos se parecem muito, né? Acho que não é muito cabível esse tipo de crítica. Vou ir além da minha análise aqui, mas dá um certo estresse. O que eu sou muito favorável é de regulamentação, essa palavra é muito forte, mas de evoluir como se faz as pesquisas, talvez aumentando margem de erro, coisa desse tipo, mas falar de regulamentar é um pouco forte demais. O meu destaque no final, pessoal, vai para a Sabesp. Eu estou compartilhando aqui com vocês o gráfico da Sabesp, que tem um gapão essa semana. Não sei se eu estou atualizado, estou com ele atualizado. Pessoal, R$ 59 é um número bem simbólico que eu tinha para a Sabesp, inclusive muito próximo da máxima histórica. Tá? Então, creio que a Sabesp não entregue muito mais do que já entregou. Tá? A Sabesp, assim como a Vale, atinge pelo menos um alvo para outubro. Vai me surpreender se a Sabesp for para cima dos R$ 60. Agora, com esse apoio do Rodrigão aí, olha, dá uma ajuda bem boa. E eu vou colocar para vocês aqui um alvo que não era cenário meu para esse ano, nem com o trade do Tarcísio. Mas vamos lá, 64,72, 67,81. E assim eu finalizo. Um mês, pessoal, que já está adiantando bastante do Rally Natalino. Vou fechar aqui com um pouquinho de pés no chão para dizer o seguinte, pessoal, muito do Rally Natalino está vindo em outubro, tá? Por esse combo de notícias pró-mercado. Então aproveitem, a gente tem que aproveitar muito bem esse Rally. Agora, as expectativas que eu vou tendo, pelo menos ali para novembro e dezembro, se continuarmos a apontar para cima, tá? Ficam um pouquinho menores porque a gente está um cavalo de corrida aí nessa parte de recuperação de preço de ativos. E algumas, como são as empresas mais ligadas a processo de privatização e de consumo e varejo de construção civil, já andaram razoavelmente bem. Então fiquem só atentos, vamos começar a ancorar a expectativa. A minha é que se continuarmos o mês inteiro, não só até sexta, mas o mês inteiro em alta, a gente dá uma enxugadinha um pouco, ainda para cima, mas uma menor alta no Rally Natalino, que estatisticamente é sempre muito bom pra gente. Valeu, Bruno Mazzoni ao vivo com a gente. Brunão, tamo junto, um super abraço, até amanhã, meu parceiro. Valeu, Léo. Tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.